Estamos aqui no Espaço Cultural Nonato Coelho, em Umas, dia 8 de abril de 2011, com o artista plástico Nonato Coelho. E a gente está aqui para saber um pouco mais da carreira e das obras desse artista. Tudo bem, Nonato? Tudo bem, Natália. É um prazer, nesse início de abril, ter uma pessoa assim, tão interessada em arte como você e os nossos colegas que estão aqui. Obrigada. Nonato, fala um pouco sobre a sua trajetória artística. Natália, eu tenho um pouco de dificuldade de falar exatamente sobre o meu trabalho, sobre a minha trajetória, mas eu sou alguém exatamente que vivo 24 horas, quer dizer, como, respiro, durmo, acordo, sonho, enfim, com a arte nos últimos 30 anos praticamente. E nesses 30 anos eu fiz de tudo um pouco, né? O grafite, né, que através do grupo Pincel Atômico, fundado pelo Ednei Antunes e eu, na década de 80, isso foi em 88, nós trouxemos o grafite aqui para o estado de Goiás. E, bom, o grafite estava, na época, estava muito iniciante. Eu te encontrei na exposição do Ciron Franco, lá em São Paulo, com o Alex Valauri, que era o introdutor do grafite no Brasil. Isso na década de 80, isso foi em 87, se não me falha a memória. E aí o Alex, de uma certa forma, falou: Nonato, vocês são artistas plásticos, por que vocês, lá em Goiás, não fazem o grafite por lá? Cheguei aqui, nós tínhamos um grupo aqui em Uma, chamado Grupo de Goiás, né, que é o primeiro grupo que foi conominado também pelo Olen Cruz, o Armando Cendi, em Santos, uma exposição que nós fizemos lá, e nós ganhamos todos os prêmios de Santos, do Salão Nacional de Santos. E ele nos conominou de Grupo Goiás. Então nós tínhamos o Grupo Goiás aqui, que era o Luiz Mauro, de Paiva, de Jorge e eu. E o que nós fizemos? A gente começou fazendo grafite aqui em Umas. Foi depois que aí eu conectei com o Ednei lá em Goiânia, nós já tínhamos uma intimidade, uma amizade, sempre como esteta. E aí nós procuramos fazer do grafite algo para enfeitar a cidade, né? Quer dizer, é claro que o grafite tinha uma certa mensagem, alguma coisa visceral, alguma coisa exatamente que dizia de certas insatisfações, porque o grafite ele tem esse condão, né? Ele diz das suas insatisfações, ele diz exatamente o que você quer transformar, né? Ele nasceu no gueto, o grafite contemporâneo, por exemplo, moderno. Eu creio que o grafite está lá nas cavernas, né? Ele nasceu lá em Altamira, mas modernamente, por exemplo, o grafite comercial, ele nasceu na década de 70 nos guetos de Nova York, né? Quando os negros, enfim, as pessoas, os artistas outsiders, eles tentavam fazer um tipo de reclame social, um tipo de trabalho para mostrar as suas insatisfações. Então, o grafite atual ele está um pouco menos visceral, ele está um pouco mais comercial, está mais, digamos, com todo respeito, mais epidérmico. Porém, o grafite de início, ele tem justamente um lado social muito fértil, muito de questionamento, muito de tribos que questionam o estabelecimento, né? Hoje isso já entrou no lado comercial. Mas voltando atrás, por exemplo, o Ednei Antunes e eu, nós fomos o responsável por introduzir o grafite na galeria comercial de arte, porque na década de 80, provavelmente vocês não eram nem nascidos ainda, ou estavam nascendo, na década de 80, no final da década de 80, quando tinha a nossa saudosa Galeria de Arte Casa Grande, da nossa saudosa Célia Câmara, a extinta Galeria de Arte da nossa saudosa Célia Câmara, essa galeria que foi uma das galerias que incentivou muito o mercado de arte aqui em Goiás, através da força da Célia Câmara. Então a gente resolveu fazer essa exposição na Galeria Casa Grande, que era colocando o grafite no circuito comercial. Isso em 88. Foi quando aconteceu o acidente radiológico em Goiânia. Aí nós fundamos o grupo Pincel Atômico, que era digamos, um humor negro para dizer sobre o que estava acontecendo naquele momento, já que o pincel atômico, como elemento, como aquela canetinha, também é muito utilizado pelos populares para poder fazer grafite em banheiro, fazer grafite em todas as questões, acrescentar um bigode na Mona Lisa, qualquer coisa por aí, tirar um dente numa figura. Então o grafite tem essa forma. Para, meu